hoje é sobre limites infinitos e limites no infinito, tá? Bom, primeiramente, para a gente ter uma noção de limites infinitos e limites no infinito, vamos analisar essa função aqui, que é a f de x igual a 1 sobre x. O gráfico dela é esse aqui. Eu vou ampliar aqui um pouco para vocês, e eu peço que vocês pensem bem nessa função. Olhem a curva, como que ela é, e como ela parece se aproximar dos eixos. Mas a pergunta que eu faço a vocês é: essa curva toca nos eixos? Ela não toca. Ela chega muito perto de tocar, mas ela não toca. E por que que isso acontece? Vamos ver aqui. Opa, desculpem, cliquei no botão errado. Vamos ver por que que isso acontece. Se a gente for analisar o limite dessa função quando x tende a zero pela direita, então a gente está vendo aqui ó, o nosso ponto zero, e a gente observa ele pela direita. Quando a gente observa pela direita, para onde que a nossa curva está indo? Ela está indo para o infinito, no caso positivo, pois está no mais y, certo? Então, ela está indo para mais infinito. Então, o limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, o nosso limite está indo para mais infinito, tá? Ele nunca vai tocar no eixo, ele vai sempre seguir no infinito. Se a gente analisar agora o nosso limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda, vamos pegar aqui, o zero está aqui, pela esquerda do zero, a gente vai olhar agora a curva está descendo aqui. Ela está indo para o infinito também, só que agora está indo na parte negativa do meu y, então ela está indo para menos infinito. Vocês conseguiram notar essa diferença? Se a gente for olhar agora o limite de f de x quando x tende a mais infinito, como é que a gente vai olhar isso agora? A gente tem aqui o eixo x, e quando o nosso x tende a mais infinito, significa que ele está seguindo aqui infinitamente no eixo, no semi-eixo positivo de x. Nunca vai tocar no eixo x, mas ele chega muito próximo de tocar. E se ele tocasse em x, quanto que seria a imagem disso? Seria zero, certo? Então, ele está chegando muito próximo de zero. Então, o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, para quanto mais infinito ele for, nesse sentido positivo de x, mais próximo de zero está o nosso limite. Então, a gente fala que ele é zero, ok? A mesma coisa se repete quando a gente for analisar agora o limite dessa função quando x tende a menos infinito. Isso significa agora que nós vamos procurar esse x no semi-eixo negativo de x, aqui no lado esquerdo do nosso eixo, tá? E aí é o mesmo pensamento. Ele está chegando muito perto de tocar no nosso eixo x. Isso significa que o valor desse limite ele é zero também. Então, esses dois limites aqui, eles são iguais. Tá? Ok? Isso que a gente viu aqui agora, existem teoremas que explicam isso. Primeiramente, falando sobre limites do infinito, a gente tem esse teorema, que diz, seja f uma função real, tal que f de x é igual a 1 sobre x elevado a n, a gente acabou de ver um exemplo que a função tinha esse formato, com n pertencente aos inteiros positivos, tá? Esse aqui é o símbolo de inteiros positivos. Então, o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito, é igual ao limite de 1 sobre x também elevado a n, quando x tende a menos infinito, e esses dois são iguais a zero, tá? Ok? A gente acabou de ver isso no exemplo anterior, a gente comprovou que esses dois limites eram realmente iguais a zero. Vamos fazer agora uns exemplos para a gente poder entender isso. O primeiro exemplo é, calcule o limite de 1 menos 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Então, tem como resolver isso matematicamente ou geometricamente. Vamos fazer das duas formas, tá? Primeiramente, o gráfico dessa função, ele é esse aqui.
E aí, vamos ver o que está acontecendo com o gráfico dessa função. Ele pergunta o limite dela quando o x está indo para mais infinito. Então, a gente vai ter que olhar esse lado da curva aqui. Está indo para mais infinito, então está seguindo aqui no eixo positivo de x. E quanto mais infinito ele segue, mais próximo de onde ele chega? Está chegando perto dessa nossa reta aqui, que representa o ponto 1 em y, tá? Mais para frente, vocês vão entender que essa reta se chama assíntota, e eu vou explicar o significado dela ainda nessa aula, lá no finalzinho. Então, a gente já pode dizer que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, está indo para 1, porque quanto mais ele segue para o infinito no meu semi-eixo positivo de x, mais perto a minha curva chega de tocar no meu 1 em y, tá? Só que a gente já sabe que é 1, vamos fazer isso matematicamente agora? Como é que a gente faria isso? A gente tem aqui o limite de 1 menos 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Intuitivamente, qual é o primeiro reflexo da gente? Né? É substituir o valor de x. Então, vamos supor que a gente coloca infinito aqui em x. Alguém seria capaz de me responder quanto que é 1 sobre infinito? Quanto que é infinito para a gente poder fazer essa definição? A gente não sabe quanto é. A gente só tem noção que infinito é uma coisa muito grande. Só que se eu dividir qualquer coisa por uma coisa muito grande, quanto que essa coisa dá? Essa coisa se aproxima de zero, certo? Então, sempre quando a gente tem algo dividindo por infinito, a gente diz que essa coisa, esse cara, ele vai para zero. E aí vai sobrar apenas o limite de 1, quando o x tende a mais infinito, que é o próprio 1. Tá? Todo mundo entendeu, né? Então a gente obteve o mesmo resultado, tanto graficamente como matematicamente. Ok? Vamos fazer agora um segundo exemplo. Calcule o limite de 2x menos 5 sobre x mais 8 quando x tende a mais infinito. Novamente, o nosso reflexo é substituir o valor de x. Vamos colocar o infinito aqui, ó. Vai ficar o quê? 2 vezes infinito, que é infinito, é uma coisa muito grande, menos 5, que ainda continua sendo uma coisa muito grande. Quando a gente coloca embaixo, a gente coloca infinito mais 8, que ainda é uma coisa muito grande. E aí eu teria o quê? Eu teria infinito sobre infinito, uma coisa muito grande dividido por outra coisa também muito grande, que eu não sei exatamente o que é, então quanto que eu colocaria nisso? Vocês entendem a nossa complicação? Então, por isso, a gente tem que tentar mexer para eliminar esses caras e chegar num resultado, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse caso específico? A gente pode simplesmente colocar o nosso x em evidência, tanto em cima como embaixo. Porque aí, onde que eu vou chegar? Eu vou chegar que vai sobrar 2 menos. Como esse 5 ele não possui x, vai ficar 5 dividido por x. E uma coisa parecida embaixo, vai ficar 1 mais 8 sobre x. E aí a gente vai ver aquilo que a gente viu agora no exemplo passado. Eu tenho um número dividido por uma coisa muito grande, quando eu coloco o meu infinito aqui no meu x. Então, esses dois caras vão para zero. E aí, eu corto esse x com esse x e vai sobrar apenas o quê? O limite de 2, quando o x tende a mais infinito, que é igual ao próprio 2. Vocês conseguiram compreender? Então, a conclusão da gente é que o limite de 2x menos 5 sobre x mais 8, quando x tende a mais infinito, é igual a 2. Ok? Ficou entendido, né? Vamos fazer esse exemplo agora. Calcule o limite de x mais 1 sobre x mais 3 quando x tende a menos infinito. Novamente, se eu substituir o meu menos infinito em onde eu tenho um x aqui, eu vou ter menos infinito mais 1. Quanto que é menos infinito mais 1? Quanto que é menos infinito mais 3? Então, vamos eliminar esse nosso problema. Vamos tirar essa pedra do nosso sapato. Desculpa, Luiz.
A Andressa tá doida hoje. Menos infinito mais 1. Vocês estão vendo aqui no slide. Então, como é que a gente vai mexer nisso? Exatamente da mesma forma do exemplo passado. A gente vai colocar novamente o x em evidência e a gente vai obter o 1 mais 1 sobre x em cima, e embaixo nós vamos obter 1 mais 3 sobre x. E aí, a gente está encontrando agora caras que a gente pode levar para zero, certo? 1 sobre menos infinito vai para zero, 3 sobre menos infinito vai para zero também. Então, se esse cara vai para zero, esse cara vai para zero, e esse x corta com esse x, então vai sobrar para a gente o limite de 1 quando x tende a menos infinito, que é igual ao próprio 1. Ok? Então, só para concluir, o limite de x mais 1 sobre x mais 3, quando x tende a menos infinito, é igual a 1, tá? Depois de vários exercícios feitos, a gente fica até meio automático. Pegar uma questão dessa, a gente já olha, a gente já sabe quem é que vai para zero e quem que vai sobrar no final para poder botar o nosso resultado, tá? É só questão de prática mesmo. Agora, em termos de limites infinitos, a gente tem um outro teorema, tá? A gente estava tratando de limites no infinito, agora anteriormente. Qual a diferença dos dois? Limites no infinito são limites em que o x está tendendo para mais ou menos infinito. Limites infinitos são limites que o resultado desse limite é mais ou menos infinito, tá? Então, tem que diferenciar esses dois. São parecidos, até o nome é parecido, mas não pode confundir. Então, o teorema desse cara, ele diz o seguinte: seja f uma função real, tá o quê? Novamente, f de x igual a 1 sobre x elevado a n, com n pertencente aos inteiros positivos. Então, nós temos dois casos agora, tá? Tem que se atentar a isso. O primeiro caso é o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela direita, é igual a mais infinito. Agora, no segundo caso, se eu analisar o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela esquerda, eu tenho uma situação. Vai ser mais infinito se o nosso n for um número par, e o resultado desse cara vai ser menos infinito se o resultado desse n for ímpar, tá? Vocês conseguem entender essa diferença, perceber essa diferença, certo? Se o nosso zero está indo, se o nosso x está tendendo a zero pela direita, mais infinito automaticamente. Mas se for pela esquerda, vamos olhar para o nosso n. Se for par, é mais infinito. Se for ímpar, é menos infinito. Ok? Vamos prosseguir. Vamos fazer esse exemplo aqui. Calcule o limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela direita. Então, vamos lá. A gente pode substituir o 2, tá? Vai ter 1 sobre 0, eu tenho 2 menos 2, 0. Só que o x está tendendo a 2 pela direita. E a gente viu agora há pouco que se ele tende pela direita, ele é mais infinito, diretamente mais infinito, ok? Então, eu tenho 1 sobre 0. Se eu tenho 1 sobre 0, eu tenho uma coisa dividida por uma coisa muito pequena, que é o nosso zero, que na verdade é nada. Então, o resultado disso está indo para onde? Está indo para o infinito. Nesse caso, como é pela direita que nós estamos analisando, ele vai para mais infinito. Então, o resultado desse limite, ele é mais infinito, tá? Só para concluir aqui, o limite de 1 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, é mais infinito. Nesse exemplo agora, a gente vai resolver exatamente o mesmo limite, só que agora analisando o x tendendo a 2 pela esquerda, para vocês notarem aquela diferença que eu falei. Então, novamente, a gente substitui e vai dar 1 sobre 0, do mesmo jeito. Só que agora, está analisando pela esquerda. Então, nesse caso, está indo para menos infinito, ok? A nossa conclusão é que o limite de 1 sobre x menos 2
Perdão, quando x tende a 2 pela esquerda, é menos infinito. Conseguiram notar a diferença das duas situações? E aí agora, a gente vai calcular o limite de 1 sobre a raiz de x menos 2, quando x tende a 2 pela direita. A gente tem duas situações nessa questão. De cara, a gente consegue ter uma conclusão sobre ela, mas geometricamente a gente também consegue analisar. Então, vamos ver pelo gráfico. Primeiramente, o gráfico dessa função é essa aqui. Aqui nós temos uma assíntota, que eu vou explicar daqui a pouco a vocês o que significa essa assíntota, que é está no nosso 2. E aqui nós temos uma curva apenas do lado direito da nossa assíntota. Do lado esquerdo dela não há curva alguma. O nosso limite, ele pede para calcular quando x tende a 2 pela direita. Então, vamos lá. Olhando aqui pela direita do nosso 2, olhando a nossa função, está indo para mais infinito, tá? Então, tá ok. O resultado desse limite é mais infinito. Mas, Andressa, então se eu botar um x tendendo a 2 pela esquerda, vai para menos infinito, né? Você acabou de falar isso. Não. Por que que isso não acontece? Existem duas formas de a gente analisar isso. Por que que não seria possível calcular esse limite agora com x tendendo a 2 pela esquerda? Porque, primeiro, geometricamente, vocês estão vendo que não há função alguma do lado esquerdo do nosso 2. Então, geometricamente, como vocês iriam analisar? Tá, mas Andressa, por que que não existe essa função? Imaginem o seguinte, se eu colocar com x tendendo a 2 pela esquerda, basicamente eu estou dizendo que eu estou pegando valores de x aqui do lado esquerdo do nosso 2, certo? Chegando muito perto do 2 pelo lado esquerdo dele. Então, isso significa que são valores menores que 2. Se são valores menores que 2, quando eu substituir aqui no meu x, vai dar um valor negativo dentro da minha raiz quadrada, não é mesmo? E raiz de índice par, nesse caso aqui, como é 2, não podem ser tiradas de números negativos. E é exatamente por essa razão que não existe curva alguma do lado esquerdo aqui do nosso 2, porque não pode ser colocado, a nossa função não aceita valores menores que 2, valores que estão à esquerda do nosso 2. Então, nesse caso, o limite dessa função, quando x tende a 2 pela esquerda, ele já não existe. Ok? Vocês conseguiram compreender? Se sim, falem. Se não, vamos prosseguir. Alguma dúvida? Que bom. Ótimo. Então, vamos lá. Eu falei muito dessas assíntotas com vocês, mas eu não expliquei por que elas estão aí. Assíntotas, elas são basicamente retas que delimitam a nossa curva, a nossa função. Observem essa função 2x sobre x menos 3. O gráfico dela é dessa forma aqui, essas curvinhas verdes, tá? Notem que essas curvas, elas não ultrapassam essas retas que eu delimitei aqui. Quando y é igual a 2 e x é igual a 3. A gente tem retas aqui que eu coloquei, eu vou ampliar aqui para vocês. Dá para ver aqui, ó. X igual a 3 e y igual a 2. A nossa curva, ela não ultrapassa isso, ela chega muito perto, ela nunca encosta na nossa assíntota e também nunca ultrapassa, ela só chega muito perto dela, tá? Então, isso são chamadas de assíntotas. Nesse caso, nosso exemplo, o nosso x igual a 3 e o nosso y igual a 2 são assíntotas. Aquele primeiro exemplo, lá no início da aula, que eu mostrei a vocês da função 1 sobre x, que a curva era delimitada pelos próprios eixos cartesianos. Quais eram as assíntotas ali? No caso, era quando x era 0 e y também era 0, tá? Nesse caso aqui, desse nosso exemplo anterior, aqui, nossa assíntota aqui, quando x é igual a 2, tá? E olhando agora para esse lado da função, o nosso y, quando é igual a 0, também é uma assíntota, ok? Então, a gente sempre tem essas assíntotas que vão delimitar a curva da nossa função, ok? Alguma dúvida com assíntotas, com os exemplos?
Podemos ir para as propriedades? Vou entender isso como sim. Perfeito. Então, vamos lá. Para a gente poder estudar as propriedades, vamos considerar que L é um número real. Sendo assim, então a gente tem algumas situações. Se o nosso limite de uma função f de x, com x tendendo a p, é igual a L, um número real. E o limite de g de x, quando x também tende a esse ponto P, é igual a menos infinito. Então, se eu calcular o limite da multiplicação dessas duas funções, com x tendendo ao mesmo ponto, tá? Observem, sempre x tende ao mesmo ponto. Se L for maior que zero, vai ser menos infinito. Porque imaginem, L maior que zero é L positivo. Então, eu tenho L vezes menos infinito. Eu tenho L vezes um número muito grande, que vai continuar sendo um número muito grande. E esse número muito grande, ele está negativo, ele é menos infinito. Então, o resultado disso vai ainda ser menos infinito, tá? Se eu considerar agora o limite dessa multiplicação com L menor que zero, eu vou ter menos L vezes menos infinito. É um número muito grande, mas eu tenho um jogo de sinal aí, menos vezes menos. Então, eu vou ter agora esse resultado como sendo mais infinito, tá? E se eu fizer o limite da soma dessas funções, eu tenho menos infinito mais L. Continua sendo um número muito grande, tá? Então, fica menos infinito, ok? Vamos ver agora a mesma situação, só que o nosso limite de g de x, ele é agora mais infinito. Se ele é mais infinito, quando eu calcular o limite da multiplicação dessas funções para L maior que zero, eu vou ter L vezes mais infinito. Então, vai ficar mais infinito. Se eu fizer o limite dessa multiplicação com L menor que zero, eu vou ter menos L vezes mais infinito. Então, vai ficar menos infinito. Vocês conseguem perceber que continua sendo um número muito grande, só que agora tem um jogo de sinal, né? E aqui, o limite da soma dessas duas funções, eu tenho L mais infinito, que é mais infinito, ok? Se eu considerar agora que os dois limites, eles são iguais, e são iguais a mais infinito, então, se eu fizer o limite dessa multiplicação dessas funções, eu vou ter também mais infinito, ok? Ah, mas Andressa, na minha cabeça, se eu pego mais infinito, multiplico por mais infinito, eu vou ter mais infinito ao quadrado. Gente, pelo amor de Deus, ninguém faça isso, tá? A gente não sabe quanto que é infinito. Quanto que seria infinito ao quadrado? É um número muito grande vezes outro número muito grande, que continua sendo um número muito grande, que a gente não sabe quanto é. Então, é mais infinito, tá? Aqui a gente tem uma situação parecida. Ó, o limite da soma das funções. Eu tenho um mais infinito, mais infinito. Ah, então o resultado disso é mais 2 infinito? Não, não façam isso, tá? A gente não sabe quanto que é infinito para poder somar. Imaginem se são infinitos diferentes. Imaginem. A gente não pode somar os dois e dar como 2 infinitos, certo? Então, a gente simplesmente diz que é um número muito grande, somado com outro número muito grande, que vai dar também um número muito grande, que a gente sempre generaliza nisso como sendo mais infinito, ok? Por favor, ninguém vai colocar 2 infinitos por aí, não. Se fizer isso, não teve aula comigo, vou dizer justamente isso. A situação aqui ela é bem parecida agora, só que os limites das nossas funções, ele é menos infinito, tá? Nas duas funções. E aí, quando eu fizer o limite dessa multiplicação, vai ficar menos infinito vezes menos infinito. Faz o jogo de sinal, mais uma coisa muito grande, então mais infinito, tá? Se eu fizer agora o limite da soma desses caras, é menos infinito mais menos infinito, então continua menos infinito também, tá? Dá uma confusão, a gente está falando de muito infinito, muito sinal, mas é uma coisa bem intuitiva, é só parar para olhar e pensar, tá? Que vocês vão entender, não tem confusão nenhuma. E aí agora, a gente tem o limite do nosso f de x como sendo mais infinito e o limite de g de x como sendo menos infinito. Então, o limite
da multiplicação dessas duas funções, a gente tem um jogo de sinal aqui, ele vai para menos infinito. Ok? Alguma dúvida nisso ou a gente pode seguir para os exercícios? Professor, Oi? e o limite da soma das funções? Pronto. Eliel, você seria capaz de me dizer quanto que é mais infinito, menos infinito? Meu palpite seria 0. Pronto. Seria um ótimo palpite. Na verdade, também foi o meu palpite quando eu estava estudando isso. Mas você não sabe quanto que é infinito e você não... Um infinito pode ser diferente do outro. Então, você não pode simplesmente eliminar. Se eu tenho mais infinito, menos infinito, então zero e corto tudo. Na verdade, isso não existe, tá? Isso dá uma determinação, aliás, determinação não. Isso realmente não existe, por conta que mais infinito não é possível ser tirado o infinito dele também, tá? Tem um filme, que é bem clichê eu citar isso, tem um filme que me salvou numa prova. Eu peguei a prova e tinha lá, mais infinito, menos infinito, mais 3. Aí eu fiquei assim, eu fiz, isso dá 3, eu vou cortar infinito com infinito e vou meter o 3 aqui. E aí no filme eu lembrei de um cara falando que alguns infinitos são maiores do que outros. Tem menina aí que assistiu esse filme que vai lembrar disso. Eu disse, caramba, esses infinitos não são iguais necessariamente, eu não posso sair cortando assim. Então, esse negócio não existe, tá? Por isso que a gente nem citou. Tá ok, Léo? E outros? Mais alguma dúvida? O primeiro exercício é calcule o limite de 2x mais 1 sobre x mais 3 quando x tende a menos infinito. Então, intuitivamente, a gente vai substituir o menos infinito. A gente vai chegar a algum lugar? A gente não vai chegar a nenhum lugar, porque a gente vai ter um número muito grande multiplicado por 2 mais 1, não sei quanto que é isso, e um número muito grande mais 3, que eu também não sei quanto é isso, e um número muito grande dividido por outro número muito grande, que eu também não sei quanto que é. Então, a gente não pode dizer quanto que isso vai. Então, vamos eliminar esses caras. Novamente, basicamente, a técnica é bem igual para tudo, quase sempre. Então, é só colocar o x em evidência, e aí a gente vai ter 2 mais 1 sobre x, e 1 mais 3 sobre x. E aí agora a gente tem caras que a gente pode cortar. E aí esses caras aqui vão para zero, esse x corta com esse x, e aí vai sobrar para a gente apenas o limite de 2, quando o x tende a menos infinito, que é o próprio 2, tá? Então, a conclusão disso aqui... Alguma dúvida? Então, eu observei essa coisa aí eu pensei que vai ser sempre a razão dos coeficientes. Exatamente. Quando eu falei a você que isso ficaria bem automático e daria para você ver o que é que você vai colocar para zero e o que é que você vai botar, vai conseguir deixar no final, basicamente essa é a intenção. Você chega, você vai olhar e vai dizer, quando eu colocar o x em evidência, o 1 vai para zero, o 3 vai para zero. Vai sobrar apenas o meu 2. Então, é 2. Então, você consegue ver isso bem de cara já. Tá, Eliel? Está corretíssimo. Nesse caso, o 2 é uma assíntota. Pronto, Luiz. É o seguinte, a gente tem regras de como encontrar a assíntota. E exatamente essa. Tem um caso que, se eu não estiver enganada, eu não tenho certeza agora se é em Y ou se é em X, mas eu acho que é em X que isso ocorre. Que se você calcular o limite daquela função com x tendendo a menos ou é mais infinito, o resultado desse limite é a assíntota. Se eu não estiver enganada, isso acontece. Você pode pesquisar na internet, tem um Stewart, tem casos, os cálculos para você encontrar, tanto em x como em y, tá? E nesse caso está correto sim. Até agora, seria possível com funções de segundo grau? Sim, sim, Felipe. Na verdade, com polinômios com expoente n, tá? Vamos ter sim. A gente vai ter eu acho que é o próximo já, inclusive, tá? É igual, tá? Porque ele é quase zero, mas é chegando no limite. Lembra que eu falei da primeira aula? O que é o nosso limite? O nosso limite não é chegando
Não é naquele ponto, é chegando naquele ponto. A gente sabe que o limite ali é igual a tal. Então, a gente pode dizer que é igual, tá, Caio? Não é aproximadamente isso, não. Ele é realmente igual a 2, tá? O limite é ali, não vai passar do nosso 2 e, nesse caso, não vai chegar nele, tá? Pronto, alguém perguntou sobre o polinômio com grau maior. Tá aí um exemplo. A gente tem agora um limite de 2x ao cubo mais 1 sobre x à quarta mais 2x mais 3, quando o x ainda é mais infinito. O que a gente faria nessa situação? O que vocês pensariam em fazer? Basicamente, é a mesma situação, isso é análogo. A gente vai colocar x em evidência. Mas a ideia que eu dou para vocês, que é até a melhor para você resolver e bem mais simples, é sempre colocar em evidência o x onde o expoente ele é maior, tá? Então, nesse caso, nós vamos pegar o nosso x à quarta. E aí nós vamos colocar o x à quarta em evidência. Fazendo isso, quando a gente pega 2x ao cubo e divide por x à quarta, sobra o quê? 2 sobre x, certo? Mas eu tenho 1, divido por x à quarta, então fica 1 sobre x à quarta, perdão. E embaixo, o mesmo processo. Vai sobrar para a gente 1, mais eu tenho 2x dividido por x à quarta, então vai sobrar 2 sobre x ao cubo. Mais 3 sobre x à quarta. Todo mundo pegou, né? E aí, vendo isso, o que a gente pode fazer agora? Esse cara vai para zero, esse cara vai para zero, esse cara vai para zero e esse cara também vai para zero. E nosso x à quarta em cima corta com nosso x à quarta embaixo. O que vai sobrar para a gente? Vai sobrar um zero em cima e vai sobrar um 1 embaixo. A gente tem 0 sobre 1. Dá zero. Ah, Andressa, mas deu zero. Isso é problema? Não, isso não é problema. O nosso limite, ele é zero. Tá ok? Então, só para a gente concluir, o limite dessa função, quando o x tende a mais infinito, ele é igual a zero. Ok? Vocês entenderam agora com um polinômio de grau maior? É o mesmo processo. Tá? A gente vai calcular agora o limite de 2x mais 5 sobre a raiz de 2x ao quadrado menos 5 quando o x tende a mais infinito. A gente tem sempre esse problema que quando bota um radical, nesse caso, sempre vai complicar. Ah, meu Deus, tem uma raiz, o negócio complicou, não sei mais para onde vai. O processo é o mesmo. Vamos colocar o x em evidência, tá? Só que fica muito mais difícil de visualizar um x em evidência quando a gente tem uma raiz. Então, vamos fazer bem com calma, aqui, tentar prestar atenção nos mínimos detalhes para não confundir, tá? O que é que a gente vai fazer? Para a gente poder mexer e colocar o nosso x em evidência, a gente tem que primeiro deixar claro uma coisa muito óbvia, mas que pode confundir e deixar claro aqui. Que x, ele é a mesma coisa que se eu fizer a raiz quadrada de x ao quadrado. Tá? Isso é uma coisa extremamente óbvia, mas a gente precisa deixar claro isso para poder resolver esse caso agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar x em evidência em cima e eu vou colocar o raiz de x ao quadrado em evidência embaixo. Notem que eu estou colocando x em evidência tanto em cima como embaixo. Só que agora, embaixo, eu estou reescrevendo de uma maneira diferente. Vocês lembram, né? Colocar x em evidência numa função dessa é basicamente pegar essa função e dividir por x. Ó, tá ela aqui já com x em evidência. Então, eu posso fazer isso embaixo. Eu posso pegar o meu denominador e dividir por raiz de x ao quadrado. É como se eu estivesse colocando o meu x em evidência, tá? Por que eu faço isso? Por que a gente deveria fazer isso? Porque se eu tenho a divisão de duas raízes aqui, eu posso simplesmente colocar a divisão em uma raiz só. Estão conseguindo compreender? Eu trouxe o meu x quadrado aqui para dentro da minha raiz. E aí agora, com o meu x quadrado dentro da minha raiz, eu posso colocá-lo em evidência, escrever daquele jeito que todo mundo conhece. Como que eu faço isso? Colocando o x ao quadrado em evidência, vai sobrar agora 2 menos 5 sobre x ao quadrado. E aí agora,
o meu x ao quadrado está multiplicando aqui esse cara, e eu posso tirar o meu x ao quadrado dessa raiz, que aí eu vou ficar com x vezes a raiz de 2 menos 5 sobre x ao quadrado. Vocês estão percebendo que eu realmente coloquei x em evidência em cima, x em evidência embaixo. Essa questão de colocar dividindo pela raiz de x ao quadrado foi só apenas para poder chegar nesse caso sem confusão. Entenderam? E aí, eu já trago de volta a minha notação de limite com x tendendo a mais infinito, e eu posso cortar os meus x, e esses caras aqui vão para onde? Vão para zero. Então, se esses caras vão para zero e eu corto x com x, o meu limite vai sobrar o que no meu limite? Vai sobrar o limite de 2 sobre a raiz de 2 quando x tende a mais infinito, que é o próprio 2 sobre a raiz de 2. E aí a gente tem um processo que é chamado de racionalização, que é só para a gente não deixar a nossa raiz no denominador. A matemática está contra essa estética de uma raiz ficar debaixo, ficar no nosso denominador. Então, a gente racionaliza esse cara para que a nossa raiz vá para cima. E fica uma coisa bonitinha, tá? Então, o que a gente faz? Para racionalizar isso, a gente multiplica tanto em cima como embaixo por raiz de 2. Notem que raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1, então não estou modificando, eu estou multiplicando por 1. Mas aí, quando eu faço isso, eu mudo a forma como esse meu resultado está sendo escrito. Vai ficar agora 2 raiz de 2 sobre a raiz de 4, que é 2, então o resultado disso é raiz de 2, tá? Então, só para concluir, o limite dessa função aqui, quando x tende a mais infinito, é igual a raiz de 2. Tá? Aquela observação que eu não me lembro o nome da pessoa que fez, da questão de ser somente os coeficientes que sobram no final, dá para olhar aqui também. Você olha assim com radical, você pensa, meu Deus, complicou tudo, agora não sei mais fazer. Mas ainda dá, tá? Você olha, analisa quando você fizer a substituição, o que vai para zero, o que vai sobrar no final, tá? E vai sobrar justamente o nosso raiz de 2, ok? Alguma dúvida nisso aqui? Qual parte, Valéria? Você pode ser mais específica, por favor? Alguém tem mais alguma dúvida, fora Valéria? Valéria, é o seguinte, você concorda que x é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado, certo? E quando eu faço o processo de colocar algo em evidência, basicamente eu vou pegar a minha função e vou dividir por essa coisa que eu estou colocando em evidência. Então, se eu coloco o meu x em evidência em cima, é como se eu estivesse pegando a minha função aqui, a mesma coisa. Eu vou pegar isso e dividir por x. E é aí que sobra isso aqui. Porque exatamente a notação aqui, eu tenho x multiplicando isso. Então, quando eu multiplico x por esses caras, eu vou ter exatamente esse cara aqui de cima. E foi a mesma coisa que eu fiz embaixo, só que eu reescrevi de uma maneira diferente para a gente poder chegar à conclusão do que estava fazendo. Então, seria muito mais difícil, concorde comigo, eu pegar e colocar a minha raiz de x ao quadrado e dividir esse cara por ele, simplesmente assim, de cabeça. Então, para isso não acontecer, eu reescrevi dessa forma, porque eu estou fazendo a mesma coisa, estou dividindo esse cara pela raiz de x ao quadrado, e eu faço esse processo de colocar ele dentro da raiz, eu vou colocar em evidência ainda dentro da raiz, depois tirar a minha raiz com o meu expoente ao quadrado, e depois ficar com x em cima e x embaixo. Eu fiz o mesmo processo, tá? Eu só reescrevi de uma maneira diferente. Quando você entender que colocar em evidência é a mesma coisa que pegar o cara e dividir por aquilo que está em evidência, você vai entender, vai ficar super claro isso, tá? Mais alguém tem mais alguma dúvida? Não? Ok, então tá. Vamos prosseguir. A gente tem agora, para calcular, o limite de x ao quadrado mais 3x sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende a 2 pela direita. Então, vamos lá. Se eu colocar o meu 2 aqui, eu vou ter esse cara dividido por 0 aqui embaixo.
a gente já sabe para onde isso está indo, né? Mas a gente tenta mexer nele para ver se tem como resolver. A gente não faz diretamente, a gente primeiro tenta tirar o nosso probleminha. Então, como que a gente pode fazer isso? Vocês lembram que x ao quadrado menos 4 é uma diferença de quadrados, e eu já ensinei a vocês como é que a gente reescreve isso. É exatamente como x mais 2 vezes x menos 2. Então, eu poderia colocar esse cara multiplicando somente aqui embaixo, mas não mudaria nada para a gente. Fazendo isso, a gente consegue ainda ter alguma noção do que está acontecendo nesse processo. Então, se eu reescrever esse cara como sendo x ao quadrado mais 3x sobre x mais 2 vezes 1 sobre x menos 2, o que é que eu estou tendo nessa situação? Quando eu substituir aqui o meu 2, eu vou ter 4 mais 6. Então, eu tenho 10. Aqui embaixo eu consigo resolver. Eu tirei a minha terminação aqui embaixo. Eu coloquei 2 mais 2, eu tenho 4. Eu tenho 10 sobre 4. Só que aí a minha pedra no sapato, ela continua aqui no nosso outro cara. 1 sobre x menos 2 é 2 menos 2 é 0. E é o meu 2 pela direita. Então, esse cara está indo para mais infinito. E aí, agora a gente vai pegar aquela propriedade que a gente viu, que é multiplicar 10 sobre 4 por mais infinito. Quanto que isso dá? Dá uma coisa muito grande também. Então, dá mais infinito, tá? Então, o limite desse cara, dessa função, quando x tende a 2 pela direita, ele é igual a mais infinito. Vocês notem que a gente resolveu de uma outra forma, tá? Várias formas são válidas de tentar resolver, muito parecidas, todas elas, só que sempre chega naquele resultado que a gente quer e basta você tentar eliminar o nosso problema, a nossa determinação. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, infelizmente, ainda acontece, tá? Nesse caso aqui, a gente está sabendo que esse cara está indo para mais infinito. Ok? Bom, a aula acabou. Gente do céu, passou muito rápido. Vocês quase não tiveram dúvidas hoje. Então, tem mais alguma dúvida?